Estamos de volta com o seu Manhã da Piedade. Eu gostaria de reforçar com você o convite para conhecer mais e fazer parte da família de devotos de Nossa Senhora da Piedade. Para isso, basta você abrir a câmera do seu celular e apontá-la para esse símbolo que aparece aí na sua tela. Automaticamente você vai ser redirecionado à página desse projeto tão bonito, né, Tiago? E que tem ajudado tantas pessoas aqui na nossa arquidiocese. Olha só, se você puder, contribui. Sua ajuda é muito importante e valiosa no amparo aos mais necessitados. E olha só, agora a gente vai falar sobre comportamento. Uma das características mais marcantes dos nossos dias e uma das mais singulares é, sem dúvida, o fato de ser uma pessoa hiperconectada. Uma época, né, Tiago? A gente está no momento em que sabemos de tudo e de todos o tempo todo, o tempo inteiro. Basta a gente abrir o celular, o tablet, e aí fica a questão, né? Como que essa hiperconectividade impacta nos relacionamentos em suas mais variadas formas? Para responder essa e outras dúvidas, com a gente no estúdio, o psicanalista René Dentes. Bom dia, René, seja muito bem-vindo. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores aqui do Manhã da Piedade. Prazer estar novamente com vocês. O prazer é todo nosso. Eu queria, René, que você já começasse falando sobre como que, né, essa chuva de informações e informações muito fáceis de serem apuradas, de serem conseguidas, impactam nos nossos relacionamentos hoje. Sim, então, Vanessa, é interessante porque as pessoas acham que essa hiperconectividade ela é inocente, né? Não gera nada, mas gera muito. Muitas pessoas dizem assim, poxa, eu estava num dia bem, com bom humor, e de repente eu vi uma notícia no Instagram, uma pessoa distante, mas que é minha conexão, e eu fiquei mal, né? Quer dizer, nós estamos muito mais suscetíveis hoje a viver coisas que de repente aparecem, né? Estamos mais vulneráveis nesse sentido, né? Porque estamos sabendo, como você disse antes, de tudo, de todos o tempo todo, né? Nada passa desapercebido. Mesmo que nós não tenhamos rede social ou às vezes não estejamos tão conectados, mas ficamos sabendo sobre uma notícia. Veja que de tempos em tempos, quase assim, talvez de uma semana para outra, você tem uma notícia que impacta mais afetivamente, emocionalmente as pessoas. Então, assim, só que muitas vezes não são nossos sentimentos, não é alguma coisa que a gente precisava ter impacto daquela forma, né? Mas acabamos tendo. Então, realmente, os relacionamentos também estão muito impactados em relação a isso. René, a gente viu muito isso na pandemia, né? Eu tinha muitos amigos que falavam, eu não quero nem ver rede social, não quero ver televisão, é muita notícia ruim, e aí fica essa expectativa, gera ansiedade, gera medo, gera insegurança. E como é que fica a relação das pessoas também nessa era de altas conexões, redes sociais, internet? Então, Tiago, tem uma questão aí bem importante. Realmente, na pandemia, as pessoas foram muito impactadas. Eu, por exemplo, costumo dizer que eu nunca vi tantas crianças sonhando com morte, né? E pessoas também adultas sonhando com morte, com medo, com angústia de que alguma coisa ruim iria acontecer, que a gente chama em psicanálise de angústia de morte. Nesse sentido, é alguma coisa assim que a gente pode evitar selecionando um pouco mais o que nós vemos, né? Mas em alguns momentos não tem como, porque aquela imagem vem a nós, né? Nós vivemos um mundo de muitas imagens, né? E a imagem diz mais do que 1000 palavras, mas também afeta muito mais o nosso inconsciente do que qualquer outra coisa, porque ela resgata elementos lá do passado, que nós nem sabíamos, às vezes, estavam adormecidos. E tratando dos relacionamentos, tem tido elementos curiosos aí. Outro dia eu vi uma pesquisa mostrando que a geração Z ela não quer mais se relacionar seriamente, né? Pessoas assim que vão crescendo na vida adulta, elas querem simplesmente ter uma vida fluida, né? De ter uma conexão com uma pessoa agora, com outra depois. Por isso que alguns dizem que o sentimento, a relação do século XXI é de amizade e não é um relacionamento amoroso necessariamente, porque vivemos essa época de fluidez. Só que isso tem um lado negativo, né? Porque na verdade, é uma reação que as pessoas estão tendo a essa hiperconectividade.
Reação no sentido de que, olha, elas se conectam o tempo todo, então elas têm experiências o tempo todo e elas não querem perder nada. Parece que se a gente desconectar um momento, a gente perde alguma coisa na vida. Só que essa fluidez, ela impede que a gente viva alguma coisa mais profunda, né? Mais de compromissos, né? E aprofunde a relação. Uma relação rasa, superficial, não vale a pena ser vivida. Ou você aprofunda ou você não vive, né? E algumas pessoas não estão entendendo isso, né? E é exatamente sobre isso que eu queria que você falasse, sobre essa fragilidade que os relacionamentos atuais e os relacionamentos futuros também vão adquirir relacionados a esse excesso de estímulos a informações, muitas vezes que não são informações que nós buscamos, né, mas que chegam até a gente, porque, como você falou, a gente às vezes consegue selecionar, mas outra pessoa não seleciona e acaba mandando para a gente. Então, de alguma forma, a gente tem contato com essa informação e isso tudo vai nos mexendo com o nosso psicológico. E não é só também. relacionamento amoroso também, não, né, Exatamente. René? Tem as relações familiares, as relações com os amigos, né? Sim, sem dúvida, é isso mesmo. Eu noto isso em dois campos muito claramente. Primeiro também no campo do trabalho, né? Sim. Hoje a geração Z, ela não está querendo assim se manter em trabalhos, né? Então, se a pessoa sofreu alguma contrariedade ali, alguma dificuldade, ela quer sair, deixa o trabalho, né? E não é assim. A gente tem que ser resiliente, tem que buscar caminhos, né? Não é porque simplesmente tivemos uma adversidade que vamos desistir, né? E, por outro lado, a questão dos relacionamentos também familiares, né? Hoje, infelizmente, a gente tem vivido uma coisa, eu vejo isso na clínica, de filhos falando, eu desisto dos meus pais, eu não quero mais. E também pais assim, dizendo, eu vou dar a educação ali, vou dar o sustento, mas eu desisto. Isso é muito ruim, porque assim, a gente tem que ter, sobretudo na nossa época de muita liberdade, tem que ter a dimensão da responsabilidade. E responsabilidade afetiva, né? A gente é responsável por quem a gente cativa, né? Como dizia já o Pequeno Príncipe, né? Então, a gente não pode largar a mão disso. Nós estamos entrando numa geração que, nessa fluidez, ela vai ser menos densamente humana, né? Quase como uma inteligência artificial, como uma máquina, né? Isso é muito ruim, porque também isso não sustenta o ser humano. Por isso que a gente tem vivido tanta ansiedade, tanta depressão, porque se você não tem um lastro humano, o humano ele se resolve com outro humano, a gente fica num vazio enorme, né? E acaba, René, que os relacionamentos se tornam algo superficial e descartável também. Né? Sim. Exatamente. É algo que, não estou satisfeito aqui, então... E não, o relacionar-se humano exige de ambas as partes essa responsabilidade afetiva que você fala, né? Com certeza, Vanessa. E essa questão é muito séria, porque se a gente já parte dessa ideia, né, de que tudo é descartável, fluido, líquido do nosso mundo, né? A gente simplesmente não vai querer viver nada mais profundamente, né? Estamos vivendo uma era em que há uma certa ditadura da experiência. Temos que ter experiência de tudo, né? Temos que provar as melhores comidas, temos que ter experiências de viagem diversas. E olha, o ser humano, ele não é assim. O ser humano precisa ter experiências, claro, mas tem que qualificar essas experiências. Você não precisa viver tudo, né? Nem ter experiências amorosas ou de amizades, assim... vastas. Às vezes o seu desejo está ligado a uma pessoa e tudo bem, não tem problema, assim. Não preciso experimentar mais e mais, né? Então, isso hoje tem sido muito ruim. E além disso, as pessoas têm se enganado muito, né? Porque elas acham que é um desejo ali que ela está projetando, que ela viu na internet, que é para ela e não é. Então, nós estamos numa era do auto-engano também. Da comparação também, né, René? Sim. Muita gente fala, nossa, a vida daquela blogueira, a vida do meu amigo, do meu familiar tá muito boa, a minha vida não tá tão boa. E às vezes o que a pessoa tá passando na internet não é a verdade, né? A internet é uma terra sem lei, de mentiras também. Sim. E esse autocomparar, comparar a minha vida, a vida da Vanessa, a vida do outro, isso é muito ruim também, né, René? Muito ruim, Thiago, porque nós vivemos assim... esse momento da internet que traz muito narcisismo, né? As pessoas reproduzem imagens perfeitas delas, né? Sempre
muito mais numa ideia de que ela gostaria ser, né? Então não é o que ela é de fato, né? Ninguém coloca coisas muito negativas, né? Que eu vivi uma situação difícil hoje ou que meu dia foi muito ruim, não. Sempre está mil maravilhas. A gente sabe que a vida não é assim, né? Então a comparação, ela é a partir de uma projeção, ela é irreal. E quando a gente compara alguma coisa na nossa vida com algo irreal, não termina bem, porque nunca vamos alcançar aquela situação. Não existe isso de você chegar ao momento e dizer assim, olha, agora eu serei perfeito porque todo mundo está parecendo perfeito. Não existe essa perfeição. É uma ilusão. É o que a gente chama, em psicanálise também, de uma neurose. É aquilo que você sempre busca, mas não vai alcançar. E é engraçado, né, Renê, como que as redes sociais virtuais estão vindo, né, com um poder muito grande, um poder que assusta. Porque eu estava lendo uma notícia falando que muitas pessoas chegam no consultório de cirurgiões plásticos com uma foto editada por um filtro que encontrou ali numa determinada rede social e falou, quero ficar assim. E aí, né, claro, o médico vai falar assim que não é possível, porque aquilo ali é um filtro, é uma inteligência artificial que foi colocada ali, mas acaba gerando uma frustração na pessoa por ela não atingir aquele padrão que ela se viu na rede social, né? Isso é muito difícil de entender. Essa é a ilusão mesmo, né? E às vezes a pessoa nem precisava de tanta intervenção, mas ela, por se projetar, ela vai fazer aquele procedimento. É interessante porque muitas vezes a pessoa tem um resultado, já vi gente na clínica assim, tem um resultado que não era o esperado, além da questão do filtro, o corpo dela se alterou e aí tem um efeito psicológico enorme. Ela não dá conta daquela situação, né? Então, porque ela projetou alguma coisa que era irreal. A gente tem que aprender a lidar com o real. O ser humano está esquecendo o que é o real, né? A gente, numa dimensão cristã, né, é tão importante isso, o Papa Francisco ressalta tanto a relação de alteridade entre as pessoas, né? Que o cristianismo é fundado em um aspecto relacional, né? E a gente está ligado ao real, e não a projeções, e não a situações assim de felicidades plenas, perfeições, coisas assim. E valorizar o humano, sobretudo, né? Quando a gente fala tanto num novo humanismo, é valorizar as dimensões humanas profundamente, não tecnológicas em si, né? Ô, Renê, a gente também não pode só crucificar a rede social, né? Não só falar mal. Qual seria uma melhor forma de usar as redes sociais, a televisão, a internet, pro bem também, né? E assim, porque é um meio de interação social também, não pode deixar que isso seja de uma forma ruim. Então, como usar a internet ao seu favor? Então, Tiago, é muito interessante porque eu vejo sempre lados positivos também. As pessoas hoje, elas têm mais possibilidade de ideias, né? Inovação, divulgar os seus trabalhos, né? E até ter uma sensação de que tem outras pessoas no mundo todo que vivem como elas, né? Então, é um ambiente que permite mais pluralidade, mais diversidade. Mas uma coisa muito importante é a gente entender que existe a vida da internet e existe o mundo real. Existem, sim, separações claras. O mundo não é o mesmo no metaverso, no mundo das redes e na nossa relação real, né? Então, a gente precisa ter clareza disso e entender qual que é o nosso desejo. Nós não podemos querer copiar desejos dos outros. Nós somos únicos. O que serve para alguns não vai servir para nós. Então, ter clareza, assim. Por isso que nós estamos numa época também que autoconhecimento é muito importante. Fazer reflexões, buscar, assim, o que nós queremos de fato, né? E buscar um caminho nosso, não copiado, não projetado. E ser mais seletivo também, né? Também. Isso é muito importante. Selecionar o que deve ser, o que a gente deve consumir, vamos dizer assim, consumir boas coisas, né? Sim. Muito importante. E tentar também saber o que entra, né, para o nosso coração, né? O que a gente traz daquilo que a gente está consumindo, né? Porque, como eu falei antes e a gente já conversou aqui, muitas informações nos chegam, às vezes, de forma indireta. A gente não buscou aquilo. Mas, se você vai interiorizar aquilo, isso é responsabilidade da gente, né? Somos nós que escolhemos o que vamos guardar e o que vamos descartar. E é um cuidado também com as crianças, né, Renê? Sim, sem dúvida. Os pais, muitos deles não sabem que os filhos vivem, principalmente no campo afetivo, emocional, nas redes sociais, né?
Eu sempre costumo dizer assim, é preciso não entrar nas redes, não ser invasivo, mas ficar atento ao comportamento, porque Sim. a criança muda o comportamento, né? E aí oferecer ajuda, ver o que ela está precisando realmente, né? Eu acho que isso é muito importante, você selecionar o que vai trazer para a sua interioridade, né? E ver, olha, é possível eu adentrar nesse assunto e em outro não. Eu não quero entrar nisso, eu não quero trazer isso para o meu cotidiano. Isso é muito importante, né? Renê, semana que vem você volta para falar mais de outro assunto com a gente, né? Com certeza. Para finalizar, você gostaria de acrescentar alguma coisa que você acha importante? Bom, primeiro, parabéns pelo novo formato. Acho muito bom o diálogo aí com vocês dois, né? E esse programa é muito especial para mim, né? Já estou mais de um ano, né, nesse programa, Manhã da Piedade. E é sempre uma oportunidade interessante falar sobre o ser humano. O ser humano é tão complexo, mas ao mesmo tempo tão simples. E a gente precisa fazer algumas reflexões no nosso mundo que nós vivemos, século XXI, sobre a nossa condição humana. E espero poder contribuir nesse diálogo aí cada vez mais. Para quem quiser te encontrar nas redes sociais, né? A gente está falando aí do bom uso das redes sociais. Aproveita e divulga o seu perfil. Ah, sim, perfeito. No Instagram é @DentesRenê, dentes com TZ. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, Eu viu, que Renê? agradeço. Obrigado, viu, Renê? E olha só, agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem liturgia diária com o Padre Igor Dias.